6 de Efésios, os irmãos que puderem abrir a Bíblia e acompanhar a leitura, capítulo 6, versículo 13 ao 20, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus, queridos. Última ministração baseada nessa epístola, nesse modelo de estudo indutivo de quarta-feira. Se um dia o Senhor nos permitir, voltaremos ao estudo dessa epístola, noutra ocasião, evidentemente. Mas estou muito feliz, os irmãos agradecendo aqui pelo estudo, pela minha dedicação, até pelas revelações, mas o fato é que tudo provém de Deus, né? Tudo provém de Deus. Lógico, nós somos muito gratos aos pais, somos gratos aos irmãos, né? Falando das ofertas, né? Agora há pouco, somos gratos aos irmãos que ofertam, ajudam a manter o ministério, somos gratos aos líderes da igreja que pregam a palavra com fidelidade, com empenho, né? Mas se nós olharmos tudo isso que acontece, nós temos mesmo é que agradecer a Deus, porque seja eu, seja você, seja quem quer que seja, quando somos generosos nessa relação mútua de dar e receber, o fato é que nós primeiramente recebemos de Deus, para então depois compartilharmos. Então, todas essas revelações, elas são fruto da graça divina à sua igreja. Eu fui apenas um veículo, né, mediante o qual Deus nos alcançou a todos nós com essas revelações. Não fosse o Senhor, o Espírito da verdade, nem aqui eu estaria, né? Nem vivo eu poderia estar, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, menos envolvido com a igreja. Então tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Interessante como que essa carta, ela tem o seu desfecho, porque se olharmos a carta da perspectiva do primeiro capítulo para o sexto, nós vamos observar que Paulo começa com as grandes e profundas revelações do que aqui mesmo no capítulo 6, versículo 20, ele chama, ou versículo 19, ele chama o mistério do Evangelho. O Evangelho enquanto algo que é misterioso. Isso é um paradoxo, porque se os irmãos lerem atentamente 1 Coríntios capítulo 1 e mesmo o capítulo 2, Paulo explica que o Evangelho, ele consiste no mistério que fora revelado. Foram revelados pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Mas aqui ele diz o mistério do Evangelho. Aí fica um jogo, uma tensão, como que nós disséssemos ou perguntássemos, afinal o Evangelho consiste no mistério, e portanto ele está oculto, ou o Evangelho enquanto mistério foi revelado e já está totalmente liberado, enquanto conteúdo, enquanto revelação. Ora, as duas coisas são verdadeiras. O fato é que o Evangelho, ele foi revelado, sim, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Evangelho enviado por Deus, e, portanto, o Evangelho, ele foi aberto ao mundo, e ele está totalmente disponível, sobretudo, após a morte e ressurreição de Jesus. Vocês sabem que, após a ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias aqui na terra, se encontrando diariamente, constantemente com seus apóstolos, para lhes falar acerca do reino de Deus. E, portanto, muito das revelações do Evangelho foi dito posteriormente
depois de sua morte e após a sua ressurreição. O fato é que o Evangelho ele foi revelado aos apóstolos e profetas, né? Como está claramente em Efésios capítulo 3. O mistério do Evangelho foi revelado aos apóstolos e profetas. Saem os apóstolos e profetas agora a levar esse Evangelho e a fazê-lo conhecido ao mundo gentílico e a todo mundo.